Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo direcionado para concursos públicos, voltado para as matérias essenciais para qualquer concurso público, seja aí para nível médio ou superior. A gente está trabalhando aqui com a plataforma PlayLegis, o link aí na descrição, também primeiro comentário, o qual você pode iniciar com 7 dias grátis. Você, além de ter os áudios das legislações, você tem áudio aulas, você tem questões, você tem mapas mentais, você tem concursos prontos, já com todo o conteúdo do edital, e também a prática jurídica para quem aí é advogado ou estudante aí na área de direito, que precisa conhecer os modelos. Nós temos aqui os modelos de documentos e prática jurídica. A gente vai continuar então em nossas aulas. Então a gente vai vir aulas, ver todas aqui. A gente vai voltar a estudar português hoje. Português é uma matéria essencial em qualquer concurso. Então a gente vai pegar a matéria de português. Pegamos então a matéria de português. A gente vai continuar. Nós iniciamos com noções iniciais de ortografia. A gente vai para agora uma parte básica também de português, sons, letras, fonemas e dígrafos, no qual você precisa aí se atentar para esse assunto, né? Assunto muito importante aí, básico, mas tem muita gente que não entende o que é um fonema, o que é um dígrafo, e aí acaba errando questões fáceis às vezes em concurso que você deixou o básico para trás. Então aí a gente vai trabalhar com essa aula agora. Então eu vou colocar aqui o áudio com o texto na tela para a gente acompanhar. E aí depois a gente volta para resolver as questões e também o mapa mental desta aula. Sons, letras, fonemas e dígrafos. Para entender bem a língua portuguesa, precisamos conhecer os conceitos de fonemas, letras, dígrafos e encontros consonantais. Fonemas são os menores sons da fala que formam e distinguem palavras. Eles são os sons que ouvimos quando falamos. Por exemplo, na palavra pato, os fonemas são p, a, t, o. Se trocarmos o p por g, formamos gato, uma palavra diferente. Ou seja, mudar fonemas muda o significado. Letras são os símbolos escritos que representam esses sons. Porém, nem sempre uma letra corresponde a um fonema, porque a relação entre letra e som nem sempre é direta. Por exemplo, na palavra machado, o H não tem som próprio. Em guia, as letras GU formam um único som, G. Assim, pode haver mais letras do que sons. Esse fenômeno ocorre por causa dos dígrafos, que são combinações de duas letras que representam um único som, fonema. Exemplos comuns: consonantais: CH, chuva; LH, malha; NH, banha; GU, guerra; RR, carro. Vogais: AM, campo; AN, canto; EM, tempo; IN, lindo; ON, onda. Quando há dígrafo, duas letras formam apenas um som. Outro fenômeno são os encontros consonantais, que são grupos de duas consoantes onde cada letra mantém seu som distinto, diferente dos dígrafos. Exemplos: na mesma sílaba, BR, brado; CL, claro; TR, transtorno. Em sílabas diferentes: AD, vento; OB, tuso. A separação correta das sílabas depende da identificação das vogais, que são essenciais em cada sílaba. Por exemplo, país tem duas sílabas, pa, is, porque há um hiato, duas vogais em sílabas separadas. Já paz tem uma só sílaba, pois o i forma um ditongo com o a. Conclusão: fonemas são os sons, letras são os símbolos que escrevemos. Dígrafos são pares de letras que formam um só som, e encontros consonantais são grupos de consoantes com sons distintos. Saber disso ajuda na pronúncia correta, na ortografia e na divisão silábica das palavras. Bem, então nós encerramos a aula, né? A aula em áudio. A gente vai fazer as questões agora para a gente fixar o que é um dígrafo, que é encontro consonantal, fonemas. Vamos pegar questões. Então aqui é bem legal porque você pode filtrar qual aula você está estudando. Vou querer questões apenas da aula 2, sons, letras, fonemas e dígrafos. Vamos iniciar então as questões desse assunto. Fonema é a menor unidade sonora da língua que forma e distingue palavras.
Então aqui está certo, né? O fonema representa o som que emitimos e a menor unidade sonora da língua. Letra e fonema são a mesma coisa? Para mim está errado, né? Porque letra é representação gráfica e fonema é o som pronunciado. Dígrafo é a união de duas letras que representam dois sons diferentes. Dígrafo é encontro consonantal. Então, dígrafo, a gente viu que eles apresentam sons iguais, né? Então está errado, ó, porque dígrafo representa um único som, mesmo com duas letras. O dígrafo CH em chuva representa um único fonema, chuva. Para mim está certo, vamos ver? Uhum. O dígrafo CH representa o som X, um único fonema, chu. Parece que é um X, né? Mas são duas letras, por isso é um dígrafo. A palavra guerra, o dígrafo gue, representa o único fonema. Você não fala gu, você fala gue. Para mim está correto. Então é o dígrafo GU, representa o som de gue, em guerra. A palavra macho, a letra H, tem um som próprio? Não, né? Está errado, né? Não tem som próprio. Porque não tem um som próprio, né? A letra H, ela é muda, né? A palavra pato possui 4 fonemas. Pato, P-A-T-O, para mim está correto. Pato tem os fonemas P, A, T e O, então por isso está correto. Então cada letra aqui é um fonema nesse caso, né? Em moça, a troca do fonema S altera a palavra para moço. Troca do fonema S. Moça, porque o C cedilha aqui tem som de S, né? Altera a palavra para moço? Não, né? Errei. A troca de fonemas pode gerar palavras diferentes, como moça e moço. Tá ok. Depois a gente vai fazer somente a que a gente errou, né? Dígrafos só podem ser formados por consoantes. Tá errado, né? Porque o dígrafo pode ser formado por vogais ou consoantes. Na palavra campo, o dígrafo é formado pelas letras AM, can. Para mim está correto. An é um dígrafo vocálico, formado único som nasal. Encontros consonantais são duas letras que formam um único som. Está errado, né? Porque o encontro consonantal não forma um único som. Cada um tem o seu som. Só estão juntos. A palavra claro, o encontro consonantal é CL? Correto, né? Claro. Você fala as duas letras, C e L, claro. A palavra brabo, BR, é um dígrafo? Brabo. Não, né? Está errado, porque é o encontro consonantal. Você fala as duas letras, B e R. A palavra país tem duas sílabas separadas por um hiato. Sílabas separadas por um hiato. País. Duas sílabas. Tá certo, né? País. Possui hiato entre as vogais em sílabas diferentes. A palavra paz possui duas sílabas. Errado, né? Porque paz tem uma sílaba, pois o i é semivogal, formando ditongo. Então, paz não divide, país divide. A gente vai refazer essas erradas. Na palavra psicose, psi, é o encontro consonantal na mesma sílaba? Para mim está correto, porque PS aparece na mesma sílaba em psicose. O dígrafo RR em carro representa dois fonemas, carro. Para mim está errado, representa um fonema só, o R, som de R. A palavra nascer, SC, é um dígrafo consonantal, nascer. Para mim está correto, porque nós temos o S e o C, a gente fala separado, nascer, nascer, é dígrafo. Na palavra tempo, em, é um dígrafo vocálico, tempo. Correto, né? Porque é o dígrafo nasal, né? Na palavra tumba, é dígrafo vocálico nasal. Tumba é um dígrafo vocálico nasal. Tum. Certo. Na palavra fúcsia, CS, forma encontro consonantal. Fúcsia, para mim está correto. Errei. Fúcsia não é encontro consonantal, nem dígrafo, pois fúcsia tem divisão. Fúcsia, é verdade.
Então, fúcsia, pela divisão, ele não é um encontro consonantal. Para ser um encontro, eles teriam que estar juntos na mesma sílaba. A palavra letra, TR, encontro consonantal na mesma sílaba, letra. Para mim está correto. Porque a TR, elas ficam juntos na mesma sílaba e cada um tem seu som. A letra H, em hoje, tem som próprio? Não, né? Não tem, né? O H não tem som, é mudo. A palavra estudar, XS, é dígrafo estudar, certo? É dígrafo consonantal de estudar. Dígrafos vocálicos sempre ocorrem na mesma sílaba. Vocálicos, para mim está correto. Errado. Errei. Dígrafos vocálicos podem formar ditongos ou serem parte de encontros vocálicos, mas em geral são um único som nasal. Então não é sempre na mesma sílaba, né? A palavra advento tem encontro consonantal em sílabas diferentes. Advento. Advento. Na mesma sílaba diferente, não. Tá certo, né? Advento mostra encontro consonantal em sílabas distintas. Então está correto aqui, eu que errei, né? A palavra onda contém o dígrafo vocálico on. Onda. Certo, né? A próxima, palavra país. País ou país. País tem um ditongo, país. Certo. Errado. País tem hiato, não ditongo. País. Assim é um hiato, né? Não ditongo. Palavra malha. O dígrafo LH representa o único fonema malha. Malha. Para mim está certo. Ok? Palavra clima possui encontro consonantal. Clima, sim, né? CL. Clima. É duas consoantes na mesma sílaba. Cada um tem seu som. Dígrafos sempre formam uma sílaba. Errado, né? Então eu errei aqui. Dígrafos formam um som, mas podem aparecer em sílabas diferentes, dependendo da palavra. Então a gente acertou 24 e erramos 7. Vamos refazer os erros aqui. Depois a gente vai para o mapa mental. Em moça, a troca do fonema altera a palavra para moço? Sim, altera. Ok. Aqui nós acertamos. Ele repete o que a gente acertou. Aqui nós erramos. A palavra paz possui duas sílabas. Errado, né? Porque paz não tem, é só o semivogal. Acertamos. A palavra fúcsia, CS, forma um encontro consonantal. Errado, né? Porque lembra que ela divide fúcsia. Então não tem encontro consonantal quando há divisão das sílabas. Vamos seguindo aqui. Dígrafos vocálicos sempre ocorrem na mesma sílaba. Dígrafos vocálicos sempre ocorrem na mesma sílaba. Errado, né? Porque eles podem ocorrer em sílabas diferentes. A palavra advento tem encontro consonantal em sílabas diferentes. Certo, né? Então, aqui a gente já... Vamos ver se nós corrigimos tudo aqui, ainda não. A palavra paz tem um ditongo. Errado, né? Não é ditongo, é hiato. Acho que tem mais uma para corrigir. Dígrafos sempre formam uma sílaba. Errado, né? Porque eles formam um som. Mas podem aparecer em sílabas diferentes. Então a gente terminou as 31 questões desse assunto, som, letras e fonemas. Então agora a gente vai partir para o mapa mental. Então para ir para o mapa, você vai voltar aqui. Vem aqui em mapas mentais. Conhecimentos gerais, aqui a gente vai ter português, né? Que a gente vai escolher o mapa mental de português. Vamos então terminar nosso estudo aqui com o mapa mental. Som, letras, fonemas e dígrafos. Então, o fonema, o que é um fonema? São os menores sons da fala que formam e distinguem palavras. Eles são os sons que ouvimos quando falamos. Exemplo, a palavra pato, os fonemas são P-A-T-O. Se trocarmos por P-G, formamos gato. Então, uma palavra é diferente da outra. Ou seja, mudar fonemas muda o significado. Essa é a nossa conclusão. Letras. Letras são símbolos escritos que representam esses sons. Porém, nem sempre uma letra corresponde a um fonema, porque a relação entre letra e som nem sempre é direta. Exemplo, na palavra machado, o H não tem um som próprio. Em guia,
as letras GU, formam um único som, G. Assim, pode haver mais letras do que sons, do que fonemas. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, a palavra machado, eu tenho quantas letras? 2, 4, 5, 6, 7 letras. Mas quantos fonemas eu tenho? 6, né? Porque o CH aqui ele forma um único fonema. Então, eu posso ter 7 letras e 6 fonemas. E a gente cai no dígrafo. Dígrafos são combinações de duas letras que representam um único som, um fonema. Quando há dígrafo, duas letras formam apenas um som. Então, os dígrafos consonantais ou vogais. Os consonantais envolvem as consoantes. Por exemplo, CH é um dígrafo, LH, NH, GU, URR. E as vogais, né, os dígrafos vogais, são quando eles têm esse som aí com o M e o N. AM, AN, EM, IN, ON, campo, canto. Esses são os dígrafos vogais. E agora a gente vai, então, para os encontros consonantais, que é um pouco diferente dos dígrafos. Então, os encontros consonantais são grupos de duas consoantes, onde cada letra mantém o seu som distinto, diferente dos dígrafos. Então, pode ser na mesma sílaba, como brabo, a gente pronuncia o B e o R, o CL, o claro, o TR, o transtorno, ou sílabas diferentes, a de vento, obtuso. Nos encontros consonantais, cada consoante tem seu próprio som, é diferente do dígrafo, que é um único som, né? Então, qual que é a diferença? Dígrafo é encontro consonantal. Dígrafo, duas letras representam um único som, fonema. CH, NH, GU, AM, IN. E os encontros consonantais, duas consoantes mantêm sons distintos, BR, CL, AD, OB. Dígrafo, um som. Encontros, dois sons. Vamos ver a sílaba e a importância das vogais. A separação correta das sílabas depende da identificação das vogais, que são essenciais em cada sílaba. Por exemplo, país tem duas sílabas, pa e is, porque há um hiato. Duas vogais em sílabas separadas. Já paz tem uma só sílaba, pois o i forma um ditongo com o a. As vogais são o núcleo de cada sílaba. Para identificar fonemas, dígrafos encontros, pronuncie a palavra em voz alta e preste atenção a quantos sons você ouve e como as letras se combinam. E a nossa conclusão final aqui da aula: para entender bem a língua portuguesa, é essencial saber: fonemas são os sons da fala, isso é fonema. Letras são os símbolos que escrevemos. Dígrafos são pares de letras que formam um só som, isso é importante. Encontros consonantais são grupos de consoantes com sons distintos. Então, assim a gente encerra essa aula, que tratamos aí sobre sons, letras, fonemas de dígrafos. É uma matéria básica, mas muita gente confunde o que é um fonema, o que é um dígrafo, o que é um encontro consonantal. É importante você estar isso bem distinto na sua cabeça para seguir com a matéria de português e evitar erros bobos em provas a nível médio e às vezes até nível superior. Pode cair uma questão nesse sentido. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.